Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar o terceiro episódio do podcast do Crescendo Instituto. Olha que alegria! E hoje o tema não é alegre, é sobre depressão. Há esperança para a depressão? Quem é a pessoa deprimida, afinal? A gente poderia pensar a depressão como um transtorno de humor. E se a gente fosse na segunda camada, na terceira camada desse transtorno de humor, será que a gente poderia trazer a contribuição do Andrew Solomon, que é a contribuição da literatura, mas ele é fantástico quando ele fala que a depressão é a deficiência do amor. Olha que coisa linda. E a gente vai entender um pouquinho mais isso. Eu já vou acrescentar. Eu gosto muito desse autor e, assim, ele tem um livro maravilhoso, né? O Demônio do Meio-Dia, né? É de lá que eu trouxe isso. Esqueci de mim. E a depressão é a deficiência do amor. O que a gente pode pensar? Em primeiro lugar, a gente pode pensar que é a deficiência do auto-amor, não é? Começando por aí. Mas sem qualquer culpabilização por quem está deprimido. Né? Porque existe uma visão muito assim distorcida e eu diria até inadequada, né? No sentido da depressão, né? Ou é o coitadinho ou é aquele que não sai do lugar, não é? E não é sobre isso que a gente vai falar. Então, deficiência do amor, eu acredito, colocando mais numa situação freudiana, né? Que é uma deficiência, um déficit, melhor falando, né? Para não ficar uma palavra tão pesada, um déficit em relação ao investimento de vida, que a gente chama na psicanálise de investimento libidinal, né, em relação a si próprio. Eu acho que a gente pode começar a considerar que essa é a mola propulsora para quem está deprimido. Começar a retomar o investimento da vida em si próprio. Eu não sei se é no livro Mal-Estar na Civilização, que o Freud fala, que nenhuma experiência desaparece, que está tudo inscrito no nosso corpo, na nossa psique, né? Então, quando a gente vai vivendo ao longo da vida, nós nos deparamos com experiências que podem remontar experiências antigas, né? Podem fazer com que nós possamos reviver alguma coisa que pode ter sido da ordem da falha, né? Ou da ordem da lacuna desse amor, que não veio na nossa direção como exatamente nós precisávamos. Não que os cuidadores, pai e mãe, não tivessem a intenção de, não necessariamente. Até porque a gente precisa também entender que se nós estamos aqui, o cuidado aconteceu, senão nós não estaríamos, né? Agora, aí a gente pode pensar, cuidado, como é que foi, como é que aconteceu isso nos primórdios da nossa vida, né? Bom, eu sou Ana Paula, sou psiquiatra e vim aqui falar um pouco da definição técnica e de como a psiquiatria vê a depressão. Como, por definição, a depressão é um transtorno mental que precisa haver sintomas por maior parte do tempo e pelo menos em 15 dias. E esses sintomas, eles devem causar um prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida e um sofrimento significativo para aquele indivíduo. Então, quando a gente pensa em um transtorno mental, a gente tem que estar focando nesse sofrimento, lembrando desse sofrimento e desse prejuízo. E os sintomas, eles, como a Edna muito bem falou, eles transpassam aquela tristeza, aquela melancolia, o ficar isolado, ficar quietinho, o coitadinho, né? Então, os sintomas, a gente pode até tentar repartir, categorizar, né, em sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. Os sintomas físicos, a gente observa com uma falta de energia muito grande, fadiga, dores no corpo, dores de cabeça, dores abdominais. Os sintomas psicológicos, sensação de vazio, angústia, sentimento de inutilidade. Uma grande e profunda tristeza, muita tristeza, né? Um pessimismo muito grande. Os sintomas comportamentais. Então, a pessoa pode
começar a ter prejuízo no trabalho. Uma pessoa assim que costuma ter uma alta performance no trabalho pode perceber que já não está dando conta das suas atividades naturais do dia a dia. Crianças, adolescentes podem ter perda, diminuição do rendimento escolar. Irritabilidade. Muita irritabilidade, né? Então, é importante lembrar isso, que a depressão não é só tristeza, é irritabilidade. Em criança e adolescente, isso pode até ser observado com comportamento de birra, de oposição, né? Então, uma criança que altera o comportamento, né? Ela não era assim e passou a se comportar dessa maneira. Eu acho super importante, Ana Paula, o que você está falando, porque a maioria das pessoas, né, eu acho que elas identificam sempre a depressão com a tristeza, como se a pessoa deprimida, ela fosse estar o tempo inteiro deitada em casa, chorando, não é, e se lamentando. Mas nem sempre é assim que ela se apresenta, né? Eu acho que talvez os quadros, você me corrige se eu estiver errada, mas os casos mais graves, talvez, né? De moderado a grave, que estejam mais nessa condição, talvez, né? Mais dessa tristeza profunda, né? Mas acho que o que mais chega a gente são depressões com esses outros sintomas aí que você está dizendo, né? Como é difícil as pessoas associarem, por exemplo, a irritabilidade, não é? Com a depressão, com o cansaço, não é? Com a desconcentração, um excesso com de retraimento, falta de memória, não é? Quando começa a falhar a memória. E as pessoas têm dificuldade, porque acredita que a depressão é isso, né? É essa tristeza, é o ficar choramingando, é o ficar deitado no sofá. E não é que isso não aconteça, isso também acontece. Né? Mas estar atento a outros sintomas, eu acho muito importante, né? Principalmente nas crianças também. Né? E um que eu não falei, de sintoma físico, a depressão ela pode causar uma lentidão psicomotora ou uma agitação psicomotora. Então, como você estava falando, eu conheço uma pessoa que estava deprimida, mas ninguém acreditava porque ela estava tendo a vida dela normalmente, ela limpava bastante a casa, ela era uma pessoa ativa, mas sim, essa alteração do comportamento também pode ser um indicativo de depressão. Por isso que precisa ser avaliado por um especialista, porque não é só ticar todos os sintomas. A gente precisa avaliar cada sintoma em cada contexto que ele acontece para poder ter certeza de que isso se trata de um transtorno de humor, de uma depressão, ou se trata de outra doença mental, porque existem muitos diagnósticos diferenciais em relação à depressão. Sim, eu acho sério, porque às vezes chega numa situação mais grave, até de risco, né? E as pessoas falam, mas gente, não parecia que estava depressivo, né? Mas tinha ido numa festa, mas estava ali na pracinha brincando com o filho, né? Como se uma pessoa deprimida fosse só que fica no sofá ou na cama, não é? Então, eu acho muito importante isso, e inclusive em termos de missão do Crescendo, né? Esse podcast aqui é justamente para ajudar a todos que assistirem, né? Que o assistirem, a se prevenir. Não é? Então, a gente está promovendo, através desse podcast, não só desse, mas dos passados e dos futuros que virão, né? Uma possibilidade mais fácil de identificação. Então, assim, ok, a psiquiatra falou, nós temos os critérios do DSM, mas tem um jeitinho mais simples para a gente entender a manifestação da depressão, né? Inclusive vai mais para o lado do leigo, né? Que é o que a Lívia estava falando em relação aos sintomas ocultos, né? Que passam desapercebidos e que já, na verdade, estão denotando uma depressão. Chama-se tríade da depressão, né, doutora? Tríade da depressão. Vamos ver se eu lembro. Sofrimento moral. Então, quando você que estiver nos assistindo identificar, ou daqui para frente pode até pensar, identificar dentro de você no futuro, quando a gente começa com uma condição de um ataque
ataque íntimo, né? Eu não sirvo pra nada, eu sou péssima, eu tô feia, eu tô feio, não consigo cumprir as minhas tarefas diárias no trabalho, em casa, com a família. E quando a gente começa a se autocriticar, não é pouca coisa, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, o que faz parte da tríade? 3 itens importantes. Sofrimento moral, que é se autoacusar, se autocriticar, mais ou menos assim, falar mal de si próprio, não é? Estreitamento vivencial, né? Quando eu me coloco já querendo ficar mais dentro de casa, não querendo sair mais, não querendo dar telefonema, mandar mensagem para os amigos, para os familiares. Parece que tudo fica muito cansativo de fazer, né? E inibição global das minhas atividades, né? Hoje em dia, inclusive, você estava falando, Lívia, eu me lembrei, a gente também pode pensar em depressão no sentido de comorbidade, não a depressão em si, mas ela vem junto ou vem depois de alguma coisa. Hoje está na moda e é isso mesmo, eu costumo dizer, ainda bem que hoje tem nome para quase tudo, não é? Porque classifica e orienta, né? E ajuda a gente a se preparar, né? Para tratar, para cuidar e para se auto-identificar, né? O burnout, por exemplo, não é? O burnout, né? Ele vem acompanhado de depressão. Ele é uma entidade separada de psicopatologia, hoje já é considerado, certo? Hoje a gente tem que tomar cuidado para não falar besteira, porque nós temos uma psiquiatra aqui. Então, o burnout, ele é uma entidade psicopatológica, mas invariavelmente ele traz depressão junto, não é? Muitos sintomas da depressão e da ansiedade se encontram nos critérios de burnout. Sim. Então, como você falou também, existem muitas comorbidades dentro da psiquiatria, dos transtornos mentais. É muito comum a depressão poder gerar outros transtornos mentais e o contrário também. Um transtorno mental gerar depressão, né? Então, pessoas com TDAH que acabam desenvolvendo depressão, pessoas com ansiedade que acabam desenvolvendo depressão e por aí vai. Na realidade, essa é uma questão muito importante. Muitas vezes, o paciente não tem só depressão, né? E aí ele vai para ser medicado e aí se a medicação é só para a depressão e não se diagnostica e não medica o diagnóstico de fundo, aquilo não funciona, né? O paciente não melhora, né? Então, eu queria que você também dissesse isso, doutora Ana, assim, essa questão da depressão pura, o Winnicott fala da depressão pura e da depressão impura, né? A impura é a que tem outra patologia, muitas vezes mais grave do que a própria depressão, dependendo do espectro da depressão, mas a depressão não é o diagnóstico de fundo, né? Ou então e quando é só a depressão, ok, tá tudo certo. Mas e quando não é, né? Quando é só depressão, é mais fácil. É mais fácil de identificar, é mais fácil de tratar. A resposta é mais rápida. O olhar, né, esse diagnóstico dentro da psiquiatria, ele não consegue, a gente não pode fazer um diagnóstico transversal, né, naquele primeiro momento, porque senão a gente vai estar errando, vai estar negligenciando aquele sujeito. Então, às vezes a gente não consegue identificar qual as comorbidades por trás da depressão, porque a depressão é algo que o paciente se observa, se percebe diferente, então ele traz essa queixa, quem está em volta dele também percebe isso, mas a gente precisa, como especialista, precisa investigar essas outras comorbidades sempre. E então a gente trata a depressão e aí vai observando as comorbidades, o diagnóstico de fundo, porque precisamos tratar também. Senão aquele paciente ele vai ficar, a gente vai falar que ele é um respondedor parcial e não porque ele não responde corretamente às medicações antidepressivas, mas não porque ele tem uma outra comorbidade, ele tem um transtorno de uso de substâncias, um TDAH, um toque, a gente precisa tratar essas doenças também. Eu acho isso muito importante, Ana Paula, sabe por quê?
Eu, particularmente, penso que vocês, psiquiatras, às vezes têm que fazer mágica, não é? Porque vocês consultam a pessoa uma vez, não é? E muitas vezes já tem que apresentar um diagnóstico e medicar. Então, o que eu costumo falar para as pessoas às quais eu atendo é, quando você vai ao psiquiatra, conte tudo que você achar que está esquisito dentro de você ou na sua vida. Porque isso facilita o olhar clínico, psiquiátrico, e aí sim a medicação pode ser muito mais acertada. Sim. E aí ele consegue adquirir o bem-estar dele. Não é? Conte mesmo que você ache que é bobeira. Sim, não é? Mesmo que tenha vergonha. Mesmo que tenha vergonha, que ache que é bobeira, não é? Se sentir à vontade, pergunte para as pessoas próximas a você, né? O que você acha? O que você observa em mim que você acha importante, né? E aí eu estava escutando a Ana Paula e concordo, né? Como deve ser difícil, assim. Porque a gente que atende toda semana, né? Sempre, cada vez aparece uma coisa nova, né? E eu fico pensando no deprimido, a dificuldade que ele tem de falar de si próprio, não é? De nomear, assim, o que está sentindo, né? De encontrar mesmo, né? As palavras para falar de si, assim. E o quanto que o olhar da calma ali, né? De esperar, de ajudar a ir nomeando. O olhar do acolhimento, né? O olhar do acolhimento é importante. Né? E que eu acho que é o que nos falta tanto, assim, hoje em dia, não é? O que nos falta tanto hoje em dia é a tranquilidade, é a falta da pressa, sim, não é? Porque eu percebo, e aí eu não sei se vocês percebem isso também, às vezes os pacientes, eles querem até acelerar o próprio diagnóstico, assim, não é? É como se a gente trabalhasse a todo momento, a todo custo, o tempo inteiro, não é? E aí é quase que, escute, resolve esse problema aqui, porque isso está me impedindo de algumas coisas e eu preciso continuar, não é? Então, qual é o remédio que eu preciso tomar aqui, né? Às vezes chega paciente que eu não dei nem oi direito ainda, assim, nem conheci direito, né? E eles já chegam com a pressa, né? De que a gente diga o que eles precisam fazer, não é? E aí perde a oportunidade de encontrar o que está por trás das coisas, né? Fiquei pensando como isso é difícil para um psiquiatra, não é? Que chega com tantas possibilidades que pode ser, não é? Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo e pensando na depressão, né? Com alguém que tem essa dificuldade ainda de poder falar de si próprio. Sim. E esse acolhimento é importante porque essa dificuldade de falar de si próprio, além de ser algo que, principalmente nas gerações mais anteriores, não foi ensinado e construído para as crianças poderem falar das emoções. Tem esse ponto, mas também existe muita culpa no deprimido de estar naquela condição, de não estar mais dando conta do que fazia, de achar que não deve se sentir assim, porque tem tudo, tem família, tem trabalho. Então, a culpa também faz com que o paciente deprimido se feche ainda mais e tenha vergonha e, às vezes, até atrasa a busca pelo tratamento. E você não acha que isso tem a ver com o estigma ainda que existe, né? Com o preconceito que ainda existe, sim, não é? Porque além da ideia, né, que a gente estava falando, da tristeza, né, que o deprimido fica lá deitado, como nessa sociedade que a gente cobra o tempo inteiro excelência, né, e tá todo mundo a todo vapor, a todo momento, como talvez essa culpa e essa vergonha tenha a ver com eu não estou produzindo como eu deveria produzir, né? Eu tenho tudo, mas por que eu estou sentindo que eu não tenho nada? Não é? Isso é muito importante. Sim. Quando a gente pensa, inclusive, principalmente em crianças e em adolescentes, né? Porque nós estamos falando sobre depressão de uma forma geral, mas a gente não pode se esquecer e olhar para as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Então, o adulto, ele já tem uma capacitação, espera-se que tenha uma capacitação para saber nomear.
Em todo podcast eu tenho falado sobre isso, mas eu penso que isso é preventivo, né? A gente aprender a se olhar e a saber nomear as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e identificar os nossos comportamentos. Agora, como que a criança vai fazer isso? Se ela não tiver um espaço do ouvido materno e paterno. Não é? Então, é muito importante que a gente lance essa necessidade que os pais, os familiares de forma geral, os mais velhos, né, possam oferecer à criança e ao adolescente um espaço onde ele possa falar. Infelizmente, a gente está num mundo, e vai piorar, né, num mundo onde pai e mãe, os familiares, os irmãos de uma criança ou de um adolescente que possa estar iniciando um processo de depressão, a gente está no mundo do afastamento, do distanciamento, da solidão, e isso vai gerar desamparo, é sensação de abandono, né, enorme também. Então, se a gente trabalhar, né, preventivamente com as crianças, as nossas crianças, os nossos adolescentes, e de forma geral com quem está à nossa volta, ensinando-os e dando espaço para falar para uma criança poder falar, eu estou sentindo tal coisa, agora eu estou assim, e não desconsiderar, né? Os pais não podem desconsiderar isso. Fica já guardadinho no ouvido afetivo, né? Ouvido materno, paterno, afetivamente, e à medida em que a criança for se expressando, fiquem atentos e levem a um especialista, nós psicólogos, vocês, psiquiatras, né, levem a um especialista para pelo menos diagnosticar. Se não tiver depressão, ok. Se já estiverem em depressão, aí já começa um tratamento. Né? Isso que você está falando é muito importante, né? E aí eu fico pensando, por que será que os pais têm um pouco de dificuldade de reconhecer que os filhos não estão bem? O que será que faz com que exista essa dificuldade? Primeira coisa que é meu filho. Então, é como se tivesse me denunciando. A ferida narcísica. Exatamente, a ferida narcísica, né? É um pedaço de mim. Então, bom, se meu filho não está bem, eu não eduquei direito. Então, muitas vezes, essa é uma dificuldade dos pais em perceberem ou ainda fingirem que não estão percebendo que alguma coisa não está bem. Quando os pais têm essa possibilidade de abrir esse espaço importantíssimo que a Edna falou, só essa abertura, só esse acolhimento, só essa escuta já é uma ajuda para esse filho, né? Porque se uma criança que pode dizer dos próprios sentimentos, puxa, isso é evolutivo nas relações, não é, doutora? Sim. Edna, eu gostaria até que você explicasse melhor para quem está ouvindo sobre essa ferida narcísica, porque às vezes eu tento explicar com as minhas palavras o quanto dolorido e difícil para os pais para enxergarem um filho deprimido ou com outro transtorno mental. Nós temos quantas horas? Então vamos lá. Resume. Vou sintetizar. Para o Freud, a princípio, qualquer ser humano sente uma situação desagradável, desconfortável, que vem de fora, como uma invasão. Essa invasão que a Andréia falou e que a Ana Paula está pedindo para a gente conversar aqui, abrir um espaço para conversar, essa invasão, quando a gente vai consultar um psiquiatra, quando a gente vai consultar um psicopedagogo, quando a gente vai consultar um psicólogo, vamos pensar, nós pais de crianças e adolescentes, o que a gente sente? Algumas coisas, a Andréia já falou. Primeiro, vai ficar declarado, revelado, que eu errei em alguma coisa. Mas não é assim. Não necessariamente é isso. A depressão ela é algo que acontece instantaneamente. É um processo, a princípio, bioquímico. Não é culpa de ninguém. Não é responsabilidade de ninguém. Por um acaso, o meu cérebro resolveu parar de funcionar do jeito que funcionava e começou a funcionar de outro jeito. Pronto. Agora, eu, no consultório, quando eu atendo a pais, eu costumo dizer, não devemos pensar em culpa,
mas sim em responsabilizações, né? Então, se eu estou percebendo que o meu filho não está bem e eu não busco uma ajuda, aí já é responsabilidade. Responsabilidade afetiva, social e paterna ou materna, né? Então, em primeiro lugar, o ser humano sente uma intrusão, uma invasão. Imediatamente, ele tem um mecanismo de defesa, que a Lívia falou alguma coisa agora também que me fez pensar nisso. Ainda bem que você retomou, para eu poder satisfazer a minha colocação, o meu pensamento verbal, né? Então, sente uma intrusão, uma invasão e imediatamente se recolhe. Este recolhimento já é uma condição de uma narcisação. Simples, nada de patológico para pai e mãe, mas já é uma condição, porque eu vivo através de economia psíquica. Então, eu me economizo na retração, né? Melhor falando, no recolhimento, para não agravar a situação. Retração é uma palavra mais forte para uma outra situação, né? Depois, eu tenho que revelar, eu tenho que declarar, eu tenho que expor as minhas incompetências. Então, primeiro eu me retraio, depois eu tenho que expor. Aí eu fico à mercê, eu acho que eu vou ficar à mercê de críticas. Sim. E aí vem a questão da ferida narcísica. É o meu eu que vai ser atacado na minha imaginação. Pela minha falha. Exatamente. Né? Pela minha possível Isso, falha. porque não é falha, não é? Eu vou buscar um profissional para encontrar uma qualidade de vida, né? Então, temos a intrusão, temos o retraimento ou a reclusão, né? Isso tudo já aciona uma porção de um recolhimento de energia minha. Quando eu recolho a minha energia, libido, energia de vida, para dentro de mim, o meio perde. Porque ao invés de eu estar me relacionando, não é? Eu vou recolher essa energia para quê? Para eu dar uma trégua, não é? E começar a me recompor. Isso é um movimento narcísico, não tem nada a ver com o narcisismo que está por aí. Um dia a gente vai falar do narcisismo que está por aí, né? É uma condição psíquica natural. E depois eu vou expor para o profissional. E, na verdade, eu acho até que não é uma defesa muito ruim, porque os pais precisam de passar por isso, inclusive, para depois confiar. Depois retirar essa energia e colocar, psíquica, e colocar novamente nas mãos do profissional. E aí sim, fica um confessionário, não é? Porque aí os pais vão revelar as, entre aspas, condições inadequadas da educação, do trato com aquela criança, mas, por favor, não pensem que é por falhas. E aí eu gosto de falar, né, da diferença da culpa e da responsabilização. A gente não pode ser culpado por uma coisa que a gente não sabe que a gente está fazendo. Ninguém é culpado por uma coisa que não sabe que está fazendo, não é? Mas a partir do momento em que a gente sabe, a gente se responsabiliza, né? E aí se responsabilizar traz a possibilidade de transformação, né? Então, se o seu filho adoeceu, se o seu filho está com depressão, ou se em algum momento levou para um profissional e descobriu algo, né, que você não tinha ideia que o seu comportamento, ou a forma como vocês estavam vivendo, estava gerando um sofrimento, isso não é uma culpa. Ninguém é culpado do que não sabe o que está fazendo. Mas a partir do momento que a gente sabe, então a gente se responsabiliza e começa a fazer alguma coisa. E eu acho que muitas dessas falhas, ou... sei, nem queria usar a palavra falha, mas também não estou sabendo que palavra inadequações. Usar. Essas inadequações, muitas delas são coisas que estão no nosso automático, né? E que nem foi a gente só que construiu, né? A gente vem trazendo não só da nossa família e da forma como a gente foi criado, mas a gente traz do social também. Sim, são padrões comportamentais viciados, que também vêm por causa da cultura. Sim. E do geracional. Sim. Né? A gente vai aprendendo. O padrão comportamental tem muita aprendizagem. Né? E eu acho que não tem como a gente pensar em adoecimentos que são tão não, como que abrangentes, né? Tão abrangente no social, como sendo algo só do campo individual, não é? Eu acho que em cada época, em cada sociedade, é produzido um tipo de adoecimento, né? Não é à toa que a OMS diz que a depressão é o mal do século, né? Por que a depressão é o mal do século?
E aí eu acho que coloca, já que a gente está discutindo sobre isso e querendo pensar sobre isso, a gente tem que sair desse lugar de culpa e de se responsabilizar. Então a gente tem que começar a se responsabilizar enquanto sociedade também. O que é e qual é a forma que a gente está vivendo, que a gente está produzindo esse tipo de adoecimento. Porque cada vez mais os adultos estão adoecendo? Porque cada vez mais as crianças estão adoecendo? Então, alguns comportamentos inadequados que a gente tem dentro de casa com os filhos também é produto desse tempo que a gente está vivendo. Então, essa dificuldade na escuta, por exemplo, e das crianças falarem o que está sentindo, e os adultos que têm uma dificuldade enorme de escutar o que as crianças estão dizendo, porque às vezes elas até dizem, né? Esse aceleramento do tempo que a gente vive, esse excesso de atividade, essa exigência de excelência, não é? A gente falta para a criança para que ela não tenha falta. E aí eu fiquei pensando nisso, quando falou da culpa, que eu fiquei pensando, né? Como é que a culpa começa? Como é que um adulto chega na depressão e pensa assim, mas por que eu tô deprimida? Eu tenho tudo. E como é comum adultos dizerem isso para criança, né? Os adultos justificam a falta deles na vida da criança para dizer que nada falte a eles. Eu trabalho para que você tenha uma boa escola. Eu trabalho para que você vista uma roupa boa. Eu te dou tudo e a criança fica sem nada. Como se ela não tivesse o direito, né, de sentir, porque tem tanto. Esses dias atrás eu falei que as crianças estão passando de crianças que brincam para possuidoras de brinquedo. É isso aí. Né? Porque elas têm infinidades de brinquedos que não tem, aquele brinquedo não tem utilidade nenhuma que deveria ter para um desenvolvimento saudável do psiquismo. Não é? Ela não é capaz de usar aquele brinquedo para desenvolver, até porque os brinquedos hoje em dia faz tudo para a criança nem precisa fazer nada, aperta um botão, faz não sei o quê, não tem função de sustentar a criatividade da criança para que ela brinque, né? Porque o brinquedo tem que ser só uma via, né? Para a imaginação. Então, se eu digo para a criança, né? Voltando na história da culpa, eu te falto para que você não tenha falta, a culpa é da criança, então. Não é? Então, eu tenho que ficar sem os meus cuidadores para que eu não fique sem nada, né? Eu fiz esse pensamento. Então, o que é que a gente está acreditando enquanto sociedade que é bom, mas que só está nos adoecendo? Que só está adoecendo a criança, não é? Então, qual é a nossa grande ilusão? O que a gente está... Preenchido. Preenchido, exatamente. E a gente está caindo num vazio cada vez maior, porque se a gente for a fundo na depressão, é sobre isso que a gente está falando. O esvaziamento do ser. Não é? A gente entrou numa roda de consumismo, de produção, de satisfação. De competências, né? A gente tem que ser competente em tudo. A criança pequena, né? Tem que ser competente em tudo. A criança pequena não pode ter faltas, não pode ter falhas, não pode ter incompetências, senão vai ferir o narcisismo dos pais. É só a gente dar uma olhada em como está a educação, como estão as nossas escolas, exigindo das crianças situações que não são adequadas para aquelas competências daquela idade, daquela faixa etária, né? Então, as crianças e os adolescentes, sem dúvida, estão muito sobrecarregados. Se os pais não derem esse espaço de escuta para as crianças e para os adolescentes em relação ao que elas estão sentindo diante da vida delas, elas estarão solitárias. E nesta solidão, a depressão pode bater na porta e entrar. Sim. Nessa onda de fazer, você estava pensando, as crianças elas não têm espaço para desejar sobre si próprias. Elas não têm espaço para desejar o que elas vão fazer. Elas têm uma agenda lotada e é como se elas fossem uma marionete, só que vai de um lugar para o outro. Né? Muitas vezes não é nem os pais que estão levando, né? Tá terceirizado isso também, né? A gente vive... É um cumprir funções e não um desejar ser. E tem uma logística, né? Tem uma logística. É tão comum a gente perguntar para a criança, e aí você foi, então, no consultório, né? Você foi Porque, assim, as pessoas chegam no consultório assim... deixa eu pensar como foi minha semana. Segunda-feira eu fiz isso, terça eu fiz isso, quarta eu fiz isso, né? Elas contam uma rotina completamente esvaziada de sentido. E se a gente pegar lá na ponta da depressão, é disso que a gente está falando, uma falta de sentido para a vida, não é? Então, eu vou pegar uma ideia da Maria Rita Kell,
quem eu gosto muito, né, que fala sobre essa aceleração do tempo e a depressão, que ela fala que essa aceleração do tempo, né, ela nos impede de ter experiências na vida. E são as experiências que tecem, né, o sentido na nossa vida e a nossa consistência psíquica depois, né? E aí ela vai dizer que existe uma diferença entre vivência e experiência, né? E eu acho isso fantástico, que é exatamente isso que a gente está falando, né? A gente faz coisas o dia inteiro, de forma automática e com excesso. E a gente nem se dá conta do que a gente está fazendo. E ela vai dizer que a vivência é isso, é o fazer as coisas. Só que a vivência, ela só se torna uma experiência, que é o que vai trazer essa constituição e esse preenchimento, quando a gente consegue criar uma narrativa sobre o que a gente viveu. Né? Então, que a gente precisa criar uma narrativa sobre o que a gente está vivendo. Então, quando eu chego e eu só conto o que eu fiz, né, eu não estou criando uma história sobre mim mesmo. Né? E aí eu fico vazia. A minha vida não tem sentido. Né? Mas o que é criar uma narrativa sobre si mesmo? Né? Ou o que é criar uma narrativa sobre essa vivência? Né? Então, pergunto para a criança que chegou, então tá, então você foi na aula de inglês, depois você fez o futebol, e aí depois você fez a bateria e o mandarim, né? Que agora faz mandarim também. Entendi. E o que você aprendeu? Não sei. Né? Sabe quando a gente passa o dia inteiro fazendo coisa, e se alguém pergunta, como foi seu dia? Normal. A gente não é capaz de falar, nossa, você não acredita, fui comprar pão na padaria, aí tinha uma pessoa sentada, e aí sem querer eu esbarrei, e a gente caiu, derrubou os pães, e quando derrubou o pão, nossa, passei uma vergonha danada porque eu derrubei esse pão, não é? Eu tô criando uma narrativa sobre a experiência que eu tive, né? E aí eu faço isso, eu ponho os meus afetos, eu ponho o que eu compreendi disso, e eu acho que aquilo é transmitido para alguém. E aí a gente vai criando redes de transmissão de experiências, né? Que criam a possibilidade da vida. Sim. Entende? E isso falta na criança e isso falta pra gente. Então, é importante a gente falar que a narrativa não é uma simples descrição. Sim. Descrição é de funções. A narrativa, ela já introduz ou ela já recebe afetos. A gente vai se conhecer quanto mais olhar para os nossos afetos, um olhar para os nossos afetos a gente tiver, né? Porque os afetos são a base da nossa relação com o mundo, do nosso relacionamento com o mundo. A gente pensa que a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas na base de comportamentos. Não, a gente se relaciona na base dos afetos. E é isso que fica dissociado, é isso que fica distanciado, porque eu hoje, nessa sociedade contemporânea, estou tendo que desempenhar funções, porque o que me aguarda é um critério de competência, né? Então, eu diria que hoje em dia está tudo errado nesse sentido, né? As nossas crianças já estão vindo marcadas, os nossos adolescentes já estão vindo marcados com esse déficit, né? Então, é muito importante que nós adultos nos conscientizemos de que precisamos dar aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, netos, aos nossos entes queridos na nossa família, a possibilidade de escuta. Mas, gente, como tá difícil escutar hoje em dia. O celular não deixa, não é? O celular não deixa a gente escutar, né? Então, vai um recadinho também, enquanto muitas vezes nós estamos fechados, eu diria assim, encantados, não é? Pelos celulares, né? Que a gente tem e que a gente fica lá no dia a dia com ele o tempo todo, as nossas crianças estão à nossa volta esperando um investimento de vida, né? Pensando nessa via do afeto, que é tão fundamental para pensar a depressão, né? Eu fico pensando assim, como é que eu, né, como mãe, você, todos nós, amamos, né? Ou não amamos, ou temos dificuldade de amar, né? E isso é fundante para a constituição do ser. Eu fico pensando que isso é transmitido, você falou de transmissão. Isso é transmitido. A maneira como eu me senti amada, a maneira como eu fui cuidada,
tem total influência na maneira como eu cuido ou na minha capacidade de amar hoje, né? Isso é uma questão muitíssimo importante da gente pensar quando a gente pensa como é que eu interajo, por exemplo, com o meu filho, né? E é muito interessante porque algumas coisas eu me pego fazendo e quero me corrigir porque aquilo não funcionou lá atrás e eu me vejo repetindo. E olha, gente, que eu sou psicóloga. Não estou dizendo que ser psicóloga é muita coisa, mas né, faz a gente pensar faz mais. A gente pensar mais, né? A gente tem mais chance de e ainda assim, né? Existe um padrão de repetição. E como é que eu transmito o amor, né? Se a gente for retomar o início do podcast, que a gente falava sobre a deficiência do amor, né? Do Andrew Solomon, ou mesmo da perda do amor em algum momento, dos nossos lutos, porque para falar de depressão a gente precisa também falar das nossas perdas, das nossas separações, dos nossos lutos, como é que a gente atravessa isso ao longo da vida, né? Eu acho que é muito, muito importante a gente pensar como é que a gente se vincula ao outro e como é que a gente se separa do outro. Como é que a gente se une e como é que a gente se separa. Isso tem a ver com as nossas histórias de vida. E aí eu não sei se é como a gente ama ou como a gente comunica o nosso amor, né? Porque eu não consigo dizer, por exemplo, né, jamais para uma mãe, para um pai, né, a gente pensando na criança, e eu acho que quando a gente pensa na criança, a gente consegue pensar no social, né? Porque isso reproduz o que a gente recebeu, ou o que a gente vive, ou o que a gente está aprendendo na cultura, não é? Então, se em algum momento que a gente está falando sobre criança, a gente pensa em nós, crianças também, que foi o que a gente recebeu e estamos reproduzindo. Você não está amando direito o seu filho, não é? Os pais sempre estão amando, e eu acho que sempre amam muito, mas como é que está comunicando? Como é que você está comunicando esse amor? É de uma forma que a criança se sinta amada, porque amar não basta. Amar o filho não basta. A gente tem que saber como comunicar esse amor. Tem o amor que adoece. Tem o amor que adoece, essa é a questão. E uma coisa que eu tenho percebido muito no consultório é a dificuldade dos pais de colocarem limite e a insegurança deles em achar que se colocar limite, se frustrar o filho, eles não vão ser amados por esse filho, eles não vão ser aceitos por esse filho. E colocar limites é um gesto de amor. É difícil, a gente precisa lidar com as reações dos filhos, mas eu acho que é um dos maiores gestos de amor conseguir colocar limite e colocar algumas regras importantes para a criança e o adolescente aprender a viver em sociedade. Né? E eu queria que nós pudéssemos falar um pouco a gente perguntou, né? Há esperança para a depressão? Como é que a gente pode fortalecer um ego para conseguir lidar melhor com as vicissitudes da vida, né? Dentro da clínica? Como é que isso acontece? O quanto que a psicanálise, a psicologia clínica, né? Outras abordagens também, a psiquiatria, né, doutora Ana, podem ajudar o paciente que chega muitas vezes sem esperança porque está depressivo? Bom, eu acredito que há muitas esperanças da depressão de uma forma geral. Inclusive, eu escolhi fazer psiquiatria infantil porque eu vi que muitos episódios de transtornos depressivos que ocorrem nos adultos já começaram na infância e adolescência. E se a gente tiver uma intervenção precoce, a chance da cronicidade da doença é muito menor. O aumento de qualidade de vida daquele indivíduo e da sua família, das pessoas que estão à sua volta, é muito maior. Então, o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é muito importante, que é gerar informação para as pessoas, para elas conseguirem identificar o que pode ou não ser patológico, e elas, óbvio, né, se é estranho, né, que a Dina falou, tem alguma coisa estranha, levar para um profissional para fazer o diagnóstico, e o tratamento precoce pode gerar até a cura da depressão, né? Não levar para cronicidade. Agora, quando a gente vai atender adulto com depressão,
A gente percebe que tinha depressão lá no fundo, lá atrás, e não tratou de uma forma regular, né? Toma remédio, melhora, para de tomar remédio, ou toma remédio e não faz terapia, ou não faz atividade física, né? O tratamento não é só medicamentoso. Então, essa é a maior resposta que eu posso te dar com certeza. Que tem esperança, tem tratamento, tem cura e precisamos cuidar urgentemente. E olha que informação importante, né? Porque se a gente pensar nos dados da Organização Mundial de Saúde, que quase 6% da população brasileira, 5,8%, não sei, né? Quase 6% da população brasileira sofre de depressão. Isso equivale a 11 milhões de brasileiros. É muita gente, né? E se a gente não tiver esperança, não é... Meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Qual é o mundo que a gente espera viver? Não é? Qual é o mundo que a gente espera viver? Então, a importância disso, assim. E eu fiquei pensando que a gente estava aqui falando, né? A importância dos afetos, que a Edna falou tão bem, que a gente se relaciona com os afetos, né? Com o comportamento, né? E que a gente vive numa sociedade em que está cada vez mais difícil essa troca de afetos, que as relações estão cada vez mais superficiais, não é? E as pessoas estão cada vez mais substituíveis, né? Que as pessoas estão cada vez mais substituíveis mesmo na vida um do outro, né? O que, talvez, ao meu ver, é o que vai trazer mais esperança e que eu acho que a gente tem que ir incorporando isso na mente, na alma, para que isso possa ir pro nosso dia a dia, é justamente o que vem do campo do amor. Porque é só no amor que a gente começa a ser singular, né? Então, é nas trocas dos afetos. E é na troca dos afetos e com o outro que o nosso psiquismo se constitui, né? É ali, na troca, né, com os nossos cuidadores, né, é que os nossos... quem eu sou vai se construindo, né? O investimento de vida que é me dado é aquilo que vai se tornar vida em mim. A forma como o outro me olhou, me nomeou, como ele me colocou numa cadeia simbólica, histórica, familiar, como me apresentou um mundo, é o que vai tecendo, né, a minha rede de pertencimento, né, de singularidade, não é? Aí eu trouxe anotadinho uma frase que eu queria muito falar, que para mim sintetiza isso tudo que a gente falou, que é de uma psicanalista que se chama Françoise Doutor, que ela diga num livro que ela tem chamado Solidão, e que ela fala: diga-me alguma coisa para que eu possa existir. Lindo, lindo. Então, eu acho que é isso, que a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa dar existência real, afetiva, psíquica para uma criança. E aí, para que ela possa aprender a fazer isso por ela, né? A gente só aprende a estar sozinho no mundo se a gente pôde estar com alguém antes. Não é? A gente precisa estar com alguém antes, que dê um sentido e um significado para mim, né? Para que eu possa fazer isso por mim depois. E se não deu para alguém fazer isso por mim antes, né? E hoje eu tô ouvindo isso aqui e tô me dando conta que talvez eu tenha uma depressão, então vamos buscar soluções para que isso aconteça, ajuda para que isso aconteça, porque é possível, né? Porque a gente pode fazer uma terapia agora e aprender a fazer isso por nós, a se olhar, a se nomear, não é? A se identificar, a dar um sentido pra gente, aprender a contar histórias sobre nós mesmos, a construir histórias sobre nós mesmos e não ser mais um passando esvaziado por esse mundo esvaziado, e que a gente possa construir crianças mais preenchidas, construir um mundo mais preenchido, para que a gente possa mudar essa realidade que a gente tem hoje. Antes de acabar, a gente vai precisar encerrar, ficaríamos muito tempo aqui conversando, tem muita coisa, né, dentro de um assunto, então é sempre um recorte que a gente pode trazer, mas é informação. E o intuito é esse mesmo. Mas a gente não queria acabar sem ouvir a Edna falar do Crescendo. Então, novamente, né, no primeiro podcast nós conversamos rapidamente sobre o Crescendo. Eu estou aqui representando o Crescendo. Nós todas, né? Mas essa é a minha fala. O Crescendo é um instituto que atende voluntariamente
e de graça a crianças e adolescentes que não conseguem pagar um tratamento, que não têm convênios, né, que realmente têm uma dificuldade econômica e globalizada muito significativa. Nós atendemos a essas crianças e a esses adolescentes em psicoterapias, psiquiatria, psicopedagogia, fonoaudiologia e estamos sem terapeutas ocupacionais no momento. Na verdade, nós precisamos muito de voluntários, porque as crianças e os adolescentes, eles não param de chegar. Então, o Crescendo é uma obra, né, comunitária maravilhosa. Inclusive, ele promove crescimento para todos nós que frequentamos o Crescendo. Este podcast, inclusive, é iniciativa da Andréia, né, e ele está vindo em função de uma necessidade que o Crescendo teve de apresentar conteúdo para a população em geral e para os profissionais também. Então, de uma forma simples, de uma forma profissional leiga, né, a gente está introduzindo assuntos necessários à comunidade de forma geral. Então, pensem na possibilidade de vocês serem voluntários do Crescendo e oferecerem o que vocês têm de melhor na vida profissional, 1 horinha só por semana, para atenderem a uma criança ou a um adolescente necessitado de atendimento, sem condições financeiras para pagar. Tem muita criança precisando de ajuda para ressignificar a própria história, não é? E pra como? gente mudar o mundo aí do jeito que a gente estava falando agora. Até, André, aproveitando o título que você escolheu, não é? O Crescendo é a prova viva da esperança. Não é? Verdade. Bom, nós somos a prova viva, né? Porque participamos do Crescendo e realmente é um projeto, não é um projeto porque não está no papel, né? Exatamente. É uma obra, né? É uma obra belíssima, belíssima, da qual eu me orgulho muito de estar participando. Então, nós estivemos aqui com a doutora Ana, psiquiatra aqui em São José dos Campos, com a Edna Mota, fundadora e coordenadora do Crescendo, psicóloga e psicanalista, comigo, né? Sou psicóloga e psicanalista também, Lívia Rocha, psicóloga e psicanalista. Pessoal, eu queria que vocês pudessem compartilhar para quem vocês acham que pode ajudar esse conteúdo e para nos ajudar também a divulgar o podcast. Ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha, porque com certeza vocês estarão nos ajudando. Até mais, até a próxima. Até mais. Até.